Oi, pessoal, beleza? Bom, nas últimas aulas, vocês tiveram uma pequena introdução sobre o ambiente que a gente está utilizando, que vai ser o Google Colab, e também nós fizemos um pouquinho de treinamento dos fundamentos de sintaxe do Python. Então a gente viu ali tomada de decisão, repetição, variável, tipo de dado, fizemos um pequeno teste. Eu disse e vou repetir de forma nenhuma, nós encerramos o assunto Python. Não tem como, tá? Mas ali era só para ter uma noção inicial para o que a gente vai mexer um pouco lá na frente. Mas antes de continuarmos mexendo, a gente precisa ter um pouco mais de noção sobre a disciplina de introdução à ciência de dados. Porque a gente está mexendo com uma área que não tem, a princípio, no curso, nenhuma disciplina com esse nome, apesar de que nós temos algumas disciplinas correlatas. O termo ciência de dados, ou data science, se a gente for pegar no inglês, ele está em hype nos últimos anos aí. É considerada por muitas pessoas uma área nova, mas já na década de 60 nós temos alguns prelúdios dessa área, com outros nomes, é bem verdade, porque ele só foi formalizado ali em meados dos anos 90 pelos profissionais de ciência da computação. Mas na área de estatística, algumas pessoas já usavam alguns nomes que lembravam essa proposta. Por exemplo, o John Tukey, ele usava, ou ele falava sobre uma área que se chamaria análise exploratória de dados, ou exploratory data analysis. E ele chamava atenção para essa linha de trabalho, sabe? Então, levou-se um tempo aí até que, de fato, nós tivéssemos a consolidação do termo. Mas, em relação aos métodos, às técnicas, o Moretti e o Singer publicaram um livro chamado Estatística e Ciência de Dados, em 2022. A descrição está aqui. A descrição não, a referência do livro está aqui na descrição do vídeo. E também fica no Google Sala de Aula para quem é meu aluno da disciplina na instituição de ensino. E eles falam que quando a gente faz uma análise mais profunda da história, a gente percebe que as principais técnicas utilizadas em ciências de dados, elas já existiam no âmbito da estatística, só que na época exigia uma grande capacidade computacional que não tinha-se ainda. E hoje ficou mais famoso porque hoje se tem esse poder computacional mais proeminente. Inclusive, algumas técnicas eles citam lá como árvores de decisão, algoritmos de suporte vetorial. Já tinha lá a base teórica no campo da estatística. A gente precisava de uma capacidade de trabalhar com isso em uma larga escala e uma grande quantidade de dados. Aí, vou falar um pouquinho sobre a perspectiva do Blay e do Smith. Eles publicaram um editorial em 2017, também está aí nas referências da descrição do vídeo, em que eles colocam que a ciência de dados ela pode ser entendida em 3 perspectivas. Primeira perspectiva do ponto de vista estatístico, a segunda computacional e a terceira perspectiva humana. Vou começar falando sobre a perspectiva da estatística. Por quê? As pessoas têm medo de matemática, ponto. No Brasil, então, mais ainda, ponto. Alguém que está na área de computação e tem receio da matemática e da estatística, né, como um todo, vai passar um certo aperto. Em tese, até dá para você formar e conseguir ser um programador decente, mas muito da sua capacidade, das suas habilidades vão ficar superficiais e vão ficar podadas pela falta da área matemática. Então, não há muito para onde fugir. Então, tem aquela separação de área de humanas, áreas sociais, área de exatas, como diz o povo. Apesar de eu concordar bastante com a filosofia do professor Altair de Souza, que eu uso bastante material dele de referência também, ele é psicólogo, mas também estatístico. Eu não gosto muito de separar as áreas
nessa estatística humana. Eu acho que tudo deveria ser integrado. Tudo deveria ser misturado para que um método trabalhe com outro método e gere evidências e resultados melhores do que se fosse tudo de forma isolada. Mas como a gente está trabalhando na formalidade do ensino hoje, tem as áreas separadas e a computação é classificada como exatas. Então tem a matemática. Do ponto de vista da perspectiva estatística, como eu falei, a base teórica vem dessa área. Por isso que ciência de dados ela é nova, mas é um nova entre aspas, não é tão nova assim. O que não tinha antes era a capacidade de lidar. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Era a capacidade de se lidar com uma quantidade de dados muito grande. Por quê? Já de muitas décadas, a matemática consegue lidar com as relações. Eu falei matemática? Estatística, perdão. Consegue lidar com as relações. Relações entre as características dos dados e das populações. Então, pode ser amostra também. Então, assim, na estatística a gente tem população ou tem amostra, vai ter um conjunto de dados ali e começar a tirar dali algumas relações, alguns padrões de comportamento e começar a fazer uma coisa que já se tem há muito tempo, que é a inferência estatística. Inferência estatística, ou seja, a gente vai começar a inferir coisas, né? Inferência estatística a partir dos dados. Estatística. O detalhe, antigamente, era que quando esse conjunto de dados ficava grande demais, se torna conjunto de dados grande. Ficava virtualmente inviável fazer na mão a manipulação das relações entre esses dados e a população. Tanto é que hoje em dia tem uma área de pesquisa toda, né, nesse campo aí, e tem um nome para isso, né, o Big Data. Big Data. Ou Big Data, se você tentar aportuguesar a pronúncia. E aí, quando a gente tem um poder computacional crescendo e nos permitindo manipular esse grande conjunto de dados aqui de forma satisfatória, aplicando as técnicas estatísticas e num tempo de vida mais útil e mais factível, aí sim a gente começa a ter a possibilidade de trabalhar com essa ciência de dados, de começar a tirar relações dos dados coletados da população, dos dados coletados dessas amostras e gerar algumas evidências e gerar resultados em tempo hábil. Porque não adianta nada eu fazer uma coleta de dado e levar, 200 anos para chegar no resultado. Eu, obviamente, vou morrer antes disso. E pode ser que a pessoa que ninguém queira seguir a minha pesquisa, ou a pessoa que siga faça diferente, ou que perca os meus dados, enfim. Agora não. Agora a gente tem a capacidade de fazer isso em poucos dias, em poucas horas, em poucos minutos, dependendo, tá? O que nos leva à perspectiva computacional, que aí entra não necessariamente a questão só do hardware que evoluiu, mas também a questão da ciência da computação. Ciência da computação. A área se desenvolveu nas últimas décadas aí. A teoria se desenvolveu.
o hardware se desenvolveu, o software se desenvolveu, e tudo isso permitiu que nós tivéssemos algoritmos e técnicas, linguagens que nos permitiram aplicar a teoria estatística em grandes conjuntos de dados. Conjuntos de dados em tempo mais hábil. Daria para fazer manualmente? Certamente. Mas levaria-se décadas, provavelmente. Né? E muitos de nós hoje não têm a disposição para fazer isso. Então, essa é uma perspectiva que a gente tem que observar também sempre o vínculo que a estatística tem, a importância que a estatística tem, junto com a importância que a ciência da computação traz para o desenvolvimento dessa área. Tanto é que as principais aplicações e técnicas que nós temos hoje, que a gente pode aplicar em ciência de dados, são... Vou escrever aqui de outra cor. Aplicações e técnicas. Aplicações e técnicas. Previsão é uma das áreas. Classificação. Redução da dimensionalidade. Redução da dimensionalidade e agrupamento. Previsão ou prediction, classificação ou classification, redução da dimensionalidade não tem uma tradução específica, assim, um termo que muito se usa, e agrupamento seria clustering. Essas principais aplicações e técnicas são técnicas que a gente usa hoje com teorias da estatística, mas aplicando em forma de algoritmo. Então, na previsão, por exemplo, a gente busca estimar valores futuros com base em dados históricos. Aqui, estimar valores futuros. Estimar valores futuros com base em dados históricos, ou seja, dados do passado, né? Históricos. Na classificação, a gente busca atribuir categorias ou rótulos. Categorias ou rótulos a dados com base em alguma característica.
ou algumas características, melhor dizendo, né, no plural. Na redução de dimensionalidade, nosso objetivo é diminuir o número de variáveis a gente pode chamar também de atributos no nosso conjunto de dados. Conjunto de dados. Ou seja, pegar só os dados mais relevantes para um determinado problema, de forma que a gente não precise ficar trabalhando com todos aqueles dados assim que às vezes nem acrescentam muito para gerar uma evidência mais ou um resultado mais satisfatório. E no agrupamento a gente busca, né, organizar dados em grupos. Esses grupos no inglês são os clusters. Por isso que a técnica chama clustering, né? Os clusters. Com base na similaridade entre eles. Com base na similaridade entre eles. São as nossas principais propostas aí quando a gente fala de aplicações e técnicas em ciência de dados. E aí, quando a gente vai agora para finalizar a perspectiva do Bley e do Smith, quando eles falam da perspectiva humana que ficou faltando, eu vou apagar aqui para a gente poder conversar e eu escrever. Na perspectiva humana, a gente está pensando aqui em relação a resolver problemas da sociedade, do sujeito, do ser humano, né? Então, você não vai aplicar nenhuma dessas técnicas, você não vai desenvolver algoritmos, programas, você não vai desenvolver ciência de dados se não for para resolver problemas de outras áreas do conhecimento humano. Saúde, que mais? Área das ciências aplicadas, administração, economia, a própria área de exatas também é possível, biologia, física. Você não vai fazer isso sem ter um objetivo. E esse objetivo, normalmente, ele é um problema advindo de uma outra área do conhecimento humano. Então, quando a gente está trabalhando com ciência de dados, pensando nas três perspectivas, nós consequentemente começamos... Deixa eu colocar aqui passos. Nós consequentemente começamos em, primeiro, tendo um problema. Então, a gente tem que ter um problema a ser resolvido. Se não tivermos um problema, não faz sentido a gente ter todo esse trabalho. Tendo o problema, e esse problema tem que ter questões claramente especificadas, factíveis, que podem ser resolvidas, a gente passa para uma fase de obter um conjunto de dados. Então, você coleta dados para analisar sobre aquele contexto, aquele problema. E aí você também tem que discutir como você vai coletar esses dados, como você vai organizá-los, como você vai demonstrá-los. Tem que preparar tudo isso. Depois, a gente passa em como definir variáveis. Variáveis.
do conjunto que descrevam o problema. O problema, ele costuma ser muito amplo. Problema. E muito vago. Então eu preciso ter, do ponto de vista mais objetivo e também até para aplicar técnicas estatísticas, variáveis que me permitam criar análises em cima desse conjunto de dados. Eu preciso, como se fosse um desmembramento do problema em partes menores que possam ser trabalhadas. Depois que a gente faz isso, eu vou descrever e resumir. Descrever e resumir os dados de acordo com o problema proposto inicialmente, né? Então, tem um contexto aquele problema e os dados também. Aí, em cima do contexto, da teoria que envolve, da prática que envolve aquele problema, eu vou descrever e resumir estes dados. 5. Nós vamos aplicar técnicas estatísticas apropriadas para a resolução do problema. Resolução do problema. Então a gente busca as técnicas estatísticas apropriadas para resolver o problema em torno dos dados e das variáveis que nós definimos anteriormente. E aí, no último passo, a gente apresenta ou busca apresentar os resultados obtidos. Quem já fez estatística comigo no semestre anterior, foi o 5º período da turma do curso ao qual eu leciono, vai reparar que lembra bastante o que a gente fazia lá na disciplina de estatística. Nós tínhamos um conjunto de dados, nós definíamos variáveis, nós descrevíamos e resumíamos os dados com a estatística descritiva, média, medidas de tendência central, medidas de variabilidade, etc, etc. Nós aplicávamos técnicas estatísticas para resolver o problema. No caso específico dos meus alunos do 5º período, nós chegamos a ver só a inferência estatística bem inicial, não chegamos a teste de hipótese, não deu tempo. E a gente busca depois apresentar os resultados. Mas vejam que o passo a passo não é muito diferente do que a gente já encontra na estatística, e na verdade não é lá muito diferente do que a gente já encontra num processo de pesquisa acadêmica ou de desenvolver ciência mesmo, né? De desenvolver pesquisa. Você começa com um problema, até mesmo vale para o pessoal que faz TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Você vai em cima de um problema, estudar esse problema, a partir dele obter um conjunto de dados, definir variáveis para esse conjunto, depois escrever, resumir os dados, aplicar. A parte de aplicar técnicas estatísticas talvez não seja para todos. Tem trabalhos que não adotam as técnicas estatísticas. Nesse caso, a pessoa iria aplicar algum método, né, alguma metodologia de trabalho, que pode ser estatístico ou não. E depois apresentar os resultados. Vejam que os passos são muito similares, ok? Então aqui não é muito diferente. O que fica para a gente é só que a gente tem que saber que nós vamos pegar essas técnicas estatísticas por meio de algoritmos que nós temos à disposição na perspectiva computacional, na ciência da computação, e apresentar os resultados obtidos com as técnicas aplicadas. Essa é a nossa proposta na disciplina de ciência de dados.
Essa disciplina, um disclaimer importante, aqui estamos no final já. Essa é uma disciplina de introdução à ciência de dados. De forma nenhuma a gente encerra o assunto, de forma nenhuma vai dar para a gente finalizar e passar todas as possibilidades. E por isso, eu faço isso em vários vídeos e vou sempre que possível terminar os meus vídeos fazendo isso. Busquem outras referências, leiam as referências que a gente deixa aí na descrição do vídeo, ou deixa no Google Sala de Aula para quem é meu aluno matriculado. Procurem outras fontes que mais lhe apraz para aprender, para estudar, porque é uma área interessante, mas também que exige dos profissionais a compreensão do contexto dos dados, ou seja, das outras áreas do conhecimento humano. Então, não é só aprender a programar. É bem mais do que isso. É aprender a pensar, é aprender a pesquisar, é aprender a compreender como que as áreas vão se misturar e como que elas vão se complementar para dali obter um resultado interessante para si mesmo e para a sociedade como um todo. Eu acho que isso aqui dá para a gente entender um pouco mais da proposta dessa disciplina optativa 2 para o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFNMG Campus Araçuaí. E eu espero que tenha ficado claro o suficiente e a gente vai se encontrar no próximo vídeo. Um abraço.